gurizada, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre semelhança de triângulos. É um conteúdo bastante tranquilo, um conteúdo bastante simples, mas que precisa de um pouquinho de atenção e aprender como que funciona, porque ela tem várias aplicações e nós vamos ver com o decorrer do tempo, em outros vídeos também, algumas das aplicações, tá certo? Então vamos entender bem o que é semelhança de triângulos. E começamos já analisando os triângulos. Bom, eu tenho dois triângulos aqui. O triângulo ABC, a gente coloca o triângulo ABC, certo? Ele é semelhante, tá? Então a gente faz um símbolozinho de tiozinho ao triângulo. E daí a gente tem que olhar para o outro triângulo. O que vai acontecer? Então, primeira coisa, para a gente poder dizer que dois triângulos semelhantes, a gente vai ter duas propriedades. A gente vai ter razão e proporção e ângulo e ângulo. Se nós temos a razão e proporção, normalmente nós temos ângulo e ângulo. E se nós temos ângulo e ângulo, normalmente a gente tem a razão e proporção. Então, elas estão bastante conectadas. Ok? Então vamos analisar primeiramente esse ângulo-ângulo e depois a gente fala da proporção, porque daí a gente vê alguns exercíciozinhos, alguma coisa, alguns exemplos para a gente poder compreender melhor também com números, certo? Então, primeira coisa, ângulo é o nosso conhecido AA, né? Que brincando com os alunos sempre digo, o tal dos ângulos anônimos. Então, se eu tenho ângulo-ângulo, eu tenho a propriedade que me dá semelhança, então, de triângulos. Mas o que seria essa propriedade ângulo-ângulo? Quer dizer que se eu tenho um ângulo e outro ângulo, eu vou ter, por exemplo, a semelhança de triângulos. Então, por exemplo, se eu tenho esse e ali o segundo, eu tenho esse e esse, eu posso dizer que esses triângulos são semelhantes, ok? Agora, por que eles são semelhantes? Porque se eles mantêm os mesmos ângulos, se eu observo o primeiro triângulo, consequentemente daí relacionando com o segundo triângulo, os ângulos eles acabam se mantendo, ou seja, as propriedades, o desenho ele acaba se mantendo. Então, por exemplo, se eu faço um desenho para cá e ele mantém o mesmo ângulo, ele é um desenho praticamente igual. Só que quando eu amplio ou reduzo algum desenho, ele não vai ter as mesmas medidas. Então, nós já vimos congruência, que congruência mantém sempre as mesmas medidas. Agora, quando eu trabalho semelhança o desenho pode estar com os mesmos ângulos, mas ele não precisa estar com as mesmas medidas. Ele pode ter medidas diferentes. Portanto, quando eu trabalho com ângulo-ângulo, eu estou mantendo o desenho exatamente igual, mas ou eu estou ampliando ou estou reduzindo o meu desenho. Principalmente, que a gente está trabalhando, né, triângulos. Portanto, dando essa primeira informação do ângulo-ângulo, que precisa se manter os ângulos, alguém pode perguntar, tá, mas por que não é ângulo-ângulo-ângulo, por exemplo? Já que os três ângulos, consequentemente, são iguais. 1, 2 e 3, né? E a mesma coisa, 1, 2 e 3, nós temos ali. Portanto, como que funciona isso aí? Bom, daí a gente pode pensar no seguinte. A gente pode lembrar que a propriedade dos triângulos é a soma dos ângulos internos. Então, por exemplo, se eu pegar um ângulo alfa mais um ângulo beta, mais um ângulo aqui, eu pego e eles têm que dar quanto sempre? A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre tem que dar 180 graus. Se eu tenho, portanto, 180 graus como a soma dos triângulos, imagina o seguinte, esse aqui se chama alfa, esse aqui se chama beta. Se eu tenho aqui alfa e beta, o terceiro ângulo, consequentemente, tem que ser o mesmo. Por quê? Porque se eu já tenho o primeiro e eu já tenho o segundo, vamos dar números para poder ficar mais tranquilo? Se eu já tenho, por exemplo, colocar aqui 70 graus. Vou colocar aqui o beta com 50 graus. Ok? Então, se eu tenho 70 e já tenho 50, eu já tenho quanto? Eu já tenho 120. Portanto, consequentemente, o terceiro valor, para poder dar justamente 180 graus, o terceiro valor tem que ser 60 graus. Então, a gente garante que
Por consequência, de eu já ter o alfa e o beta como ângulo, nós conseguimos o terceiro por consequência. Logo, se alfa e beta são congruentes, o terceiro ângulo, θ, né, seria também congruente. Tá certo? Então, baseado nessa ideia, nós temos, então, a nossa propriedade ângulo-ângulo. E daí nós podemos observar isso aqui, né? Esses dois ângulos, eles acabam sendo iguais. Tá certo? E isso é extremamente importante. Então, vou colocar aqui, esses dois aqui, né? São iguais, fazer um negocinho melhorzinho, assim, ó. Então, são iguais os ângulos, mas as medidas, elas têm que ter, então, a razão e a proporção. Então, vamos primeiro colocar o nome. Nós temos o ângulo 1, seria o nosso primeiro, né? O A. O segundo seria o B, que é esse que está circulado aqui. E o terceiro seria o C. Se a gente aplicar a mesma coisa para cá, o A é quem? O A seria o mesmo do F. Então, o primeiro que a gente tem que escrever aqui é F. O segundo seria o B. O B é o que a gente circulou. Logo, o B seria justamente ali a letra D. Então, FD. E terminamos ali com o valor do segundo, né? Que seria o C, o ângulo 2, ou também o beta, como a gente chamou. Então, FDE seria as nossas três letras aí. Então, triângulo ABC é semelhante ao triângulo FDE. Perfeito? Então, a gente escreve assim, esse é o jeito de escrever. E como que a gente utiliza isso em razão e proporção? Bastante simples. Então, vamos descer um pouquinho aqui para a gente poder trabalhar, então, essa parte de razão e proporção. Como que a gente faz? Vamos desenhar um triângulo aqui. Fazer mais para cá, aqui. Tá, terminou. Um pouquinho mais para cá, só para ficar bonitinho. Aí. Perfeito. Então, digamos que nós temos esse triângulo. Esse triângulo vai ter esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, 1 e 2, e nós vamos ter um outro triângulo. Vamos desenhar aqui, fazer maior um pouco ele. E vamos dizer o seguinte, esses dois triângulos, eles são semelhantes. Vamos colocar aqui 1 e aqui 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles vão ter que manter a mesma razão e proporção. Portanto, sempre que eu for analisar isso, o que ele vai me trazer? Digamos que o meu valor fosse 6. E aqui eu tivesse um valor de 7. E aqui eu tivesse valor 4. Ok? 3 valores aleatórios. O que nós poderíamos dizer é, eu poderia ter aqui um valor x, eu poderia ter um valor y, porque eu não sei quanto que é esse, mas, por exemplo, ele te dá essa seguinte informação, que aqui vale 21. O que isso quer dizer? Quer dizer que no momento em que nós temos esse lado aqui sendo 21, para algum dos lados desse triângulo, ele vai ter que manter a mesma proporção. Por quê? Eu tenho ângulo, que são congruentes. Portanto, se eu tenho ângulo, eu posso observar isso. E daí a gente vai ter que observar o que em específico? Justamente essa parte daqui, dos vértices, para poder a gente saber. Ah, mas nesse aqui não tem escrito. Então, como é que a gente pode olhar? Através do ângulo, porque a gente vai ter que ter ou essa informação ou a informação dos ângulos para poder lidar. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o 21 é o único lado que eu sei. Então, vamos tentar perceber a proporção que está acontecendo aqui. Veja aqui, o lado que tem o 21 é o lado que não tem ângulo nenhum aqui, não tá? A gente pode chamar de 3, tá? Mas não tem nenhum. Portanto, se nós temos aqui esse lado, ele seria, a princípio, esse mesmo ângulo aqui, 3. Logo, o 21 está entre o ângulo 1 e o ângulo 3. Entre o ângulo 1 e o ângulo 3, nós temos lá no triângulo que está menor, o valor de 7. Então, o que eu posso dizer é que o 7 tem uma certa proporção para o 21. De forma que, se o 7 tem uma certa proporção para o 21,
Outras medidas também têm que ter a mesma proporção, porque esses triângulos eles são proporcionais, eles mantêm sempre a mesma razão. Logo, se eu pegar, por exemplo, a medida 4 daqui, eu coloco junto da medida 7, porque eles estão no mesmo triângulo, então eu tenho que manter essas medidas juntas. Essa é a parte mais complicadinha da regra de 3, sempre tem que manter as medidas juntas. E olhando para o outro triângulo, eu vejo que o 4 estava entre o 1 e o 2. Observando no outro triângulo entre o 1 e o 2, eu tenho exatamente o x. Então, quer dizer que o 4 equivale ao x. E daí o que a gente formou? Uma regrinha de 3. Só que essa regra de 3 tem duas formas de resolver ela. Pode simplesmente pensar, opa, que proporção está acontecendo aqui? Quanto que está aumentando em proporção, e daí aumentar em proporção tem a ver com multiplicação, ou quanto está diminuindo, se eu pensar para o outro lado, quanto que está diminuindo em proporção. Essa diminuição é através da divisão. E daí a gente tem que pensar, bom, que proporção está acontecendo? Mas eu vou pensar na multiplicação, que às vezes é um pouquinho mais tranquilo. Vamos para a multiplicação. Se eu tenho aqui o 7 para o 21, opa, tabuada, lembra dela. 7 vezes quanto dá 21? 7 vezes 3. Então, se essa proporção acontece, eu posso perceber que a mesma proporção tem que acontecer embaixo, porque os triângulos são proporcionais. Logo, se aqui todas as medidas são essas, para cá, para o grandão, ele vai ter que ser 3 vezes mais, porque esse triângulo possivelmente é o triplo. A partir do 7 e do 21 que a gente observa isso. Logo, se eu percebo que ele é o triplo, eu posso analisar esse meu x, observando que 4 vezes o 3 vai me dar um valor de 12. Então, eu descubro que o meu x vale 12. Entendeu? Não ficou muito claro? Bom, a gente pode também tentar montar por um outro tipo de resolução, que é justamente a regrinha de 3, que consiste em fazer a operação contrária do outro lado. Então, veja que esse 4 está dividindo 7 e o x está dividindo 21. Para a gente poder tirar daqui, porque ninguém gosta de fração, a gente faz o seguinte, então, multiplica por 4 lá do outro lado e multiplica por x lá do outro lado. E daí a gente elimina esses caras daqui. O que é esse eliminar? Quer dizer que se a gente multiplicasse e fizesse do mesmo lado, multiplicasse por x aqui e multiplicasse por 4 aqui, a gente faria o seguinte, cortaria o 4 com o 4, porque 4 dividido por 4 é 1, e cortaria x com x e ficaria também 1, porque qualquer número dividido por ele mesmo é sempre x. Ou seja, no fim das contas, vai fazer o x vezes o 7 e o 21 vezes 4. Mais ou menos assim, ó. 7 vezes x, 21 vezes 4. É por isso que a gente multiplica em x. Porque acaba sendo mais simples pensar, mais rápido, né, de pensar nesse formato. Mas tudo que acontece é aquilo ali que eu expliquei. Então, faz 7 vezes o x, 7x. Porque eu não sei quanto que é x, então eu só posso escrever que é 7 vezes x. Portanto, isso aqui vai ficar igual a 4 vezes 21. Então, eu posso escrever aqui 4 vezes o 21. E quando a gente fizer essa continha, 4 vezes 21 vai dar 84. Então, se eu tenho 7x aqui, para a gente poder tirar daqui e fazer a operação contrária, a gente divide para poder isolar o x e descobrir quanto que ele vale. Então, a gente divide aqui por 7. Porque daí, do outro lado aqui, ó, cancela os 7 e pronto. X será igual a quanto? 4 vezes 21 vai dar 84. Divide por 7, vai dar exatamente 12. Exatamente o mesmo 12 que a gente tinha falado lá no início, caso fizesse por proporção. Então, tem duas formas de resolver isso aqui. E, claro, uma coisa tem que ficar clara para vocês. Isso aqui é um formato de resolução. Tem vários formatos de resolução. Por exemplo, poderíamos ter feito o seguinte, fazer outras cores aqui para identificar. Nós poderíamos ter dito que o 7 equivale ao 21 e colocar um embaixo do outro, ao invés de colocar ao lado, como a gente colocou ali. De forma que o 4 equivale a quem? Ao x. E daí, o que nós estaríamos analisando?
nós estaríamos analisando que o 7 e o 4 são medidas que estão no mesmo triângulo, portanto, elas ficam ao lado. Então, ou elas ficam lado a lado, ou elas têm que ficar em cima e embaixo. Nunca pode colocar uma medida ou lado a lado, ou em cima e embaixo. Medidas do mesmo triângulo não podem ficar na diagonal. Se ficar na diagonal, daí vai dar problema. Daí erra. O cálculo é para ser simples. Por isso, a gente tem que só cuidar na hora da montagem. Tá certo? Então, ou a gente coloca na vertical a relação, que é 7 com 21, porque é o 7 com 21, e o 4 com o x, portanto, o 4 com o x são as relações, a gente coloca na vertical, mas como que a gente colocou aqui? A relação a gente colocou na horizontal. Então, vai de vocês. Só pode ser ou na vertical ou na horizontal. O que não pode colocar é sempre na diagonal. Então, lembre-se disso. Tem que cuidar nessa parte. De resto, o cálculo é bastante simples. Então, isso aqui seria um formato que a gente poderia fazer. Nós poderíamos ter colocado o triângulo grande primeiro. Poderia ter colocado o triângulo grande em cima, então 21 sobre o valor ali de 7 e depois aqui o valor de x, né? Porque daí a gente coloca do de lado. Opa, e aqui vem o 4. Nós poderíamos ter colocado aqui também, vamos fazer de outra cor aqui, nós poderíamos ter colocado o 21 e o 7 de lado, e daí ter colocado aqui o valor de x e o valor de 4. Veja que nunca vai mudar as multiplicações. Ó, 21 vezes 4, 7 vezes x. 21 vezes 4, 7 vezes x. 21 vezes 4, 7 vezes x. Sempre vai ser a mesma. Então, para poder descobrir isso aqui tudo... Opa, foi demais. Nós poderíamos ter feito, então, isso aqui. E como é que descobre o y no fim das contas? O y, a mesma coisa. Se a proporção era vezes 3, que a gente agora percebeu tranquilamente, a gente sabe que o lado que sobrou foi o lado do 6. Portanto, o 6 está entre o 2 e o 3. Se nós observarmos isso aqui, nós teremos entre o 3 e o 2 o valor de y. Então, eu poderia dizer que o 6 tem uma relação para o y. Ok? Então, coloquei a relação na vertical. Quer dizer que eu vou ter que cuidar agora do meu L, da regra de 3, para colocar na horizontal o meu triângulo. Então, se eu coloquei a relação na vertical, tá? Vou até colocar um pouquinho maior. Vou escrever aqui. Então, se eu coloquei a minha relação de proporção, tá? Então, eu vou colocar, em vez de relação, vou colocar a minha razão. Vou colocar essa palavra para ficar mais claro para vocês. Se eu coloquei a minha razão na vertical, eu tenho que perceber que no mesmo triângulo precisa estar na horizontal. Então, que medida nós temos no mesmo triângulo que nós poderíamos usar? Qualquer uma delas. Poderíamos usar o 7, o 4, porque agora a gente já sabe o valor até mesmo de x, o que facilita. Logo, vamos utilizar o próprio 7 que a gente utilizou no começo. Então, 7 para o 21 será a nossa proporção. Então, esse L precisa ser mantido, que é o L da razão pelo triângulo, sempre. Pode ser feito também o triângulo na horizontal, como eu já falei para vocês. Ou melhor, na vertical. Aqui estava o triângulo e aqui na horizontal estava a razão. Tá? Então, sempre cuidar esse L da razão pelo triângulo. Faz a regrinha de 3, ou seja, multiplica em x, faz 7 vezes y. Opa, não sei quanto que é 7 vezes y, mas então escreve 7 vezes y. E 6 vezes 21. 6 vezes 21 vai dar um valor de 126, se eu não estou enganado. Tendo 126, a gente divide agora pelo 7 dos dois lados, né? Divide aqui, divide aqui. Esse desse lado cancela, sobrou 126 sobre 7, que seria 18. Ou a gente faz aquela proporção que se aqui é o triplo, então quer dizer que lá do outro lado tem que ser também o triplo. Então, 6 vezes 3, 18. A mesma resposta. Tá certo? Isso é semelhança de triângulos, bastante simples. Vou mostrar mais um caso para vocês, apenas bem rapidinho para a gente poder compreender isso aqui.
E o detalhe que eu vou mostrar para vocês agora é o seguinte. Imagina que tem essa situação aqui, ó. Ok? Ficou um pouquinho torto esse. Deixa eu melhorar aqui, colocar mais aqui assim. Pronto. E daí a questão vem dizendo o seguinte. Fulaninho foi fazer um cálculo, blá, 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 blá. E daí percebeu o seguinte. Que ele precisava descobrir o valor de x, o valor de x e o valor de y que estavam ali. Daí ele pegou o seguinte, pegou as medidas e montou um triângulo menor para poder calcular. Então o que aconteceu? Apareceu esse desenho. Só que nós temos as medidas, por exemplo, vamos colocar aqui uma medida, exemplificar, uma medida 10. Vamos colocar aqui uma medida. Esse 0 ficou bonito, né? Isso. 10. Vamos colocar aqui uma medida 6. 6 tá bom? 6 tá bom. Vou colocar uma medida 8 aqui. E vamos colocar uma medida aqui, um meio termo. Vou colocar o 7. Ok? Então, nós temos essas medidas aqui. Como relacionar? Primeira coisa, nós poderíamos ter uma informação de cara que é essa daqui. Ângulos opostos pelo vértice, eles são sempre iguais. Ângulos opostos pelo vértice são sempre iguais. Grava isso na tua cabecinha, porque isso vai ser importante. Então, tem um vértice, os ângulos estão exatamente opostos, quer dizer que eles são iguais. Ah, e se eu analisasse aqui? Bom, esse daqui seria igual a esse daqui. Então, o oposto pelo vértice são sempre iguais. O que nós poderíamos também observar? Digamos que essa aqui fosse a reta R, essa daqui, tá, na vertical, e essa daqui fosse a reta S. Diz a questão, por exemplo, que R é paralelo a S. A gente utiliza o símbolo de duas barrinhas para representar paralelismo, tá bem? Então, se R é paralelo a S, o que isso nos dá? Num conteúdo de ângulos, nós temos uma partezinha do conteúdo que chama-se ângulos correspondentes. Duas retas que são paralelas, elas têm ângulos correspondentes quando uma transversal corta exatamente elas. Logo, nós temos os ângulos correspondentes assim. Se analisássemos essa continuação, tá? Nós continuássemos essa reta, por exemplo, para cá, vamos fazer um exemplo bem simples, bem rápido. Como que nós poderíamos analisar essa continuação? Vejam que esse ângulo daqui, vamos chamar ele de 2, porque a gente já chamou ele de 1, aquele do meio, os opostos pelo vértice. Esse ângulo, ele está na mesma reta que essa daqui. Portanto, se é paralela, o que são retas paralelas? Retas paralelas são aquelas que nunca se cruzam, né? Todo mundo diz isso, mas a verdade é que elas nunca se cruzam. Elas nunca se cruzarem é uma consequência delas terem o mesmo ângulo de inclinação. Então, retas paralelas são aquelas que têm o mesmo ângulo de inclinação. O que nos dá a consequência delas nunca se cruzarem. Então, R nunca vai se cruzar com S. Mas essa que está cortando, vamos chamar ela de T, por exemplo, essa transversal T que está cortando tanto a reta R quanto a reta S, ela vai manter sempre o mesmo ângulo. Por quê? Porque as duas retas têm o mesmo ângulo de inclinação, elas estão para baixo, na vertical. Portanto, aqui no nosso desenho, elas têm que manter sempre o mesmo desenho. Então, esse ângulo aqui vai ter um ângulo correspondente exatamente aqui. Logo, esse ângulozinho, ele é igual. Tá, mas não faz parte do nosso triângulo. O que isso tem a ver? Tem a ver com a nossa primeira coisa que a gente viu. Não é um ângulo oposto pelo vértice esse aqui a esse aqui? Portanto, esse aqui é igual. E agora, com esses dois ângulos, ou seja, ângulo, lembra o que a gente tem? Isso mesmo, semelhança de triângulos. E a gente pode analisar agora. Vamos ver? Então, vamos colocar aqui uma corzinha verdinha, bonitinha, e vamos analisar primeiro o x. Bom, o x está entre o 1 e o que não tem nada. Vamos chamar o que não tem nada aqui de 3. E vamos colocar esse mesmo 3, porque a gente viu que o terceiro ângulo é consequência. Lá em cima a gente já tinha visto, né, no início do vídeo. Portanto, 1
e o 3. O x está entre o 1 e o 3. Quem está entre o 1 e o 3 aqui? O 6. Então, o x equivale ao 6. Coloquei na vertical. Veja que eu coloquei na vertical a razão. Portanto, aqui está a razão. Aqui eu vou ter que colocar quem? O triângulo. Então, faz essa relação. Beleza, fiz isso. Tá, vou pegar outra medida aqui. Vou pegar, por exemplo, agora o 10. Vou pegar um número. O 10. Lembra, aqui tem que estar o triângulo, né? E aqui tem que estar a razão. Portanto, se nós temos ali a razão em triângulos, eu coloquei medida do mesmo triângulo que está o x. Exatamente ao lado. Então, está aqui o 10. O 10, ele está entre o 1 e o 2. Entre o 1 e o 2 no outro triângulo, nós temos o 1 e o 2 aqui, o 8. Então, o 8 está entre o 1 e o 2. Logo, vou colocar o 8 aqui. Então, beleza. Nós temos aqui o 10 e o 8. E eu vou colocar mais um igual. Por quê? Porque a razão, ela se mantém para todo o triângulo. Então, para a medida de y também. Então, eu vou colocar as três de uma vez só. Vou colocar a outra medida, y. E nós vamos relacionar. Bom, o y está entre o 3 e o 2. Entre o 3 e o 2, nós temos o 7. Então, vamos colocar ali o 7. Então, vejam aqui. Essas nossas medidas estabeleceram essas razões. Portanto, nós podemos, por exemplo, se nós ignorássemos, simplesmente ignorássemos, vamos esquecer aqui que existe essa parte, não teríamos aqui uma regrinha de 3? Mas se nós quiséssemos, então, ignorar essa parte aqui, nós não teríamos uma regrinha de 3? E dá para fazer exatamente assim, ignorando um pedacinho. Então, se nós fizermos esse cálculo daqui, deixa eu pegar a caneta de novo. Esse cálculo daqui, nós fazemos 8 vezes x. Bom, 8 vezes x eu não sei, porque x eu não sei quanto que é. Então, é só 8 vezes x. E 6 vezes 10? Bom, 6 vezes 10 é 60. E daí a gente pode dividir por 8 para poder simplificar aqui do outro lado e isolar o x. Daí a gente corta o 8 com 8. Por quê? 8 dividido por 8 é 1. E daí nós teremos x igual a 60 dividido por 8. Se é difícil fazer esse cálculo de cabeça, lembra que o 8 é 2 vezes 2 vezes 2. E daí divide por cada um. 60 dividido por 2, 30. 30 dividido por 2, 15. 15 dividido por 2, 7,5. Então, bem tranquilo fazer continha de cabeça, divisão por 8. É bem tranquilo. Tá certo? Então, essa seria a medida de x. Vamos fazer a medida de y? E y seria, então, a mesma coisa aqui, ó. Dá para multiplicar, mesma coisa em x. 8 vezes y? Não sei. É 8 vezes y, então escreve ali. 10 vezes 7? Esse eu sei, então eu posso fazer. 10 vezes 7 é 70. Daí a gente divide por 8 para poder isolar o y e deixar ele sozinho. Daí cancela o 8 com 8, que daí vira o y sozinho, 1y. E 70 dividido por 8, mesma coisa, faz o mesmo processo que a gente fez aqui. Vai lá. O 8 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Portanto, 70 divide por 2, 35. Divide por 2, 17,5. Divide por 2, agora ficou mais difícil, né? Mas ainda a gente consegue fazer. É 8, pensa no número, 17,5. O mais próximo dele inteiro é o 17. Então, seria 8,5. Só que como tem o vírgula 5, daí tu aumenta mais 25, porque o vírgula 5 seria a mesma coisa que 50. Então, tu aumenta mais 25. Então, 8,5 seria 50 também. Mas como a gente aumenta mais 25, então 8,75. Esse ficou um pouquinho mais difícil. Mas eu sei que com o tempo vocês pegam e fica bem tranquilo. Tá certo? Então, por hoje é só, gente. Isso é semelhança de triângulos. É tranquilo, é fácil, tem que ter um cuidado. Tem que ler o enunciado com atenção para poder pegar as informações, por exemplo, do paralelismo e também observar nos desenhos os ângulos opostos pelo vértice, muitas vezes aparecem, tá certo? Às vezes podem aparecer triângulos com 90 graus, vários momentos vão aparecer diferentes triângulos e vocês vão precisar analisar, tá certo? Qualquer coisa deixa nos comentários suas perguntas, também deixa o teu gostei, teu like se tiver gostado, beleza? Grande abraço, falou, é nóis, fui!